Então vamos lá. Vou ler aqui as minhas anotações. Relato de projeção astral, 12/5/1199. Era uma quarta-feira, a lua cheia, né? E nessa vida atual, no dia 12/6/1957, era uma quarta-feira e a lua também estava cheia. Mas isso não tem nada de místico, não. E as anotações que eu fiz, o dia estava muito bom, como são todas as manifestações dos meus irmãos. Como de costume, disse: bem-vindo, irmão dia. Quando me dirijo a todos que estão à minha volta, sinto uma sensação de felicidade inexplicável. Meus pais estavam envolvidos em uma conversa com um empregado que reclamava não ter alimento suficiente. Sabia que ele queria falar comigo, mas quase como um costume, saí de casa fazendo o mínimo de barulho em direção ao rio Técio. Os caminhos eram entre as árvores e a descida perigosa, porém me dava muito prazer a sensação de que eu pudesse me machucar, caindo ou tropeçando em uma pedra ou pedaço de pau. Era um desafio. Estou relatando as sensações, de um momento há bastante tempo. Ia correndo e contando o número de árvores que podia ver no trajeto. Quando cheguei às margens do rio, já estava cansado e suando. Parei, de pé com os pés dentro da água, e fiquei de braços abertos, sentindo o vento no meu rosto. Sentei. Depois fui deitando lentamente sobre os seixos, sentindo encostarem no meu corpo. Ficava sempre no mesmo lugar onde os seixos eram menores e não machucavam as costas, as minhas costas. Deitado, fiquei olhando o céu. Algumas nuvens faziam caretas, outras sorriam. Algumas se desfaziam, talvez por não gostar do irmão vento. Fechei os olhos, comecei a ver imagens luminosas que, como de costume, apareciam também quando olhava a luz das velas. Era uma visão que tomava forma de pessoas, paisagens, imagens de santos, árvores, flores. Nessas visões também sons de vozes e murmúrios, vento, barulho das águas, insetos, animais, chuva, neve, se amontoavam, preenchendo todas as percepções que tinha do ambiente. Meu corpo enrijeceu e, nesse momento, me assustei um pouco, pois ouvia grilos e barulhos noturnos. Mas não era dia? Não, já não era dia. A lua estava imensa e eu podia ver o meu corpo sobre os seixos e a lua extremamente brilhante iluminando o rio. Esse momento foi o auge da minha vida, um marco que pensei, nunca mais vou esquecer isso. Fiquei, creio, mais ou menos 2 minutos olhando o reflexo da lua no rio. À frente, uma ponte que se atravessava à luz da lua, do seu reflexo na água. A ponte ficava atravessada sobre o reflexo que eu podia ver da lua na água. Então, eu fui lentamente subindo e vendo o meu corpo ficar cada vez menor. A sensação de liberdade a sensação de liberdade e felicidade extrema me fazia refletir sobre a minha família e as coisas que aprendi sobre Deus. Como seria Deus? Se consigo ter a possibilidade de estar nesse espaço de liberdade e energia, muita energia, como será? Como será alguém que consiga mais do que isso?
porque deve haver algo ou alguém que consiga ver e ser muito mais competente, melhor ou muito melhor do que tudo isso que eu estou vivendo. Quando talvez a uns 100 metros de altura, e eu calculei 100 metros porque a ponte deveria ter uns 25 e imaginei quantas pontes dariam naquela altura. Senti que estava me perdendo de mim mesmo. O meu corpo lá embaixo, sozinho, não queria voltar. Percebi nesse estado que a minha mãe chorava e que havia pedido para uma pessoa que trabalhava com meu pai que me procurasse. Então, daquela altura que eu estava, fora do corpo, à beira do rio Técio, né, eu conseguia ter uma percepção muito clara da angústia da minha mãe preocupada comigo. Então, ela pediu a um empregado que fosse me procurar. Acontece que eu deitei já à tarde, né, e já era noite. E, né, bom, deixa eu retomar aqui. Então, eu percebi que a minha mãe chorava e que havia pedido para uma pessoa que trabalhava com meu pai me procurar. O funcionário se chamava Mateus e meu pai confiava nele, mas o tratava muito mal. Mateus sai para o lado contrário de onde eu estava e senti vontade de dizer para ele que estava na beira do rio. Não o fiz, continuei subindo e o brilho da lua me convencendo a ir até ela. Senti uma felicidade grande, tão grande que pude divagar rapidamente no pensamento que se resumia nessa frase: por que não posso ficar aqui definitivamente? Algo ou alguém me respondeu sem usar palavras: porque você tem coisas para construir. Essa foi a sensação nítida que tive e me encheu de vontade de trabalhar sempre, construir sempre, aprender sempre, caminhar sempre e ter a continuidade eterna. Essa é uma sensação muito forte, né? E essa sensação é uma sensação do verbo, né? Daquela coisa de você continuar, né? Na altura que estava, podia ver toda Assis e a Perugia, mas tinha descoberto tantas coisas que achei que teria que pensar sobre elas. E fui retornando lentamente, aproveitando cada segundo nessa descida. Foram segundos preciosos. Enquanto retornava ao meu corpo físico, inúmeras imagens passavam pela minha mente e então segui um caminho da tentativa de entender o que eram tantas imagens ao mesmo tempo. Como elas aconteciam? Como eu conseguia vê-las ao mesmo tempo, com total discernimento? Tudo acontecia ao mesmo tempo, mas eu conseguia, eu não era sequencial, eu conseguia entender tudo, ao mesmo tempo que acontecia, né? Entrei no corpo, confesso, um pouco eufórico. Fui caminhando para casa, pensando em umas 20 desculpas, mas quando eu cheguei em casa, meu pai estava calado e com o rosto fechado. Minha mãe me recebeu com um abraço, manifestando preocupação e afeto. Depois fiquei sabendo que minha mãe havia pedido para ele não brigar comigo. Foi o que ele fez com muito esforço, mas o seu olhar revelava tanta chateação e raiva. Para mim foi como se tivesse despejado toda a sua insatisfação sem sequer dizer uma palavra. A experiência consagrou a dúvida de tudo que eu havia aprendido. Por isso, por essa experiência recuperadora de consciência da realidade esclarecedora, iniciei uma mudança gradual em minha vida, apesar de saber que só fiz a mudança radical no encontro que tive com uma amiga, Clara. Essa anotação final eu coloquei aqui, porque foi o que eu escrevi depois de ter conhecido a Clara. A nossa vida ela é muito mais ampla do que a gente pode pensar e nós não valorizamos não. Como nós não sabemos nada,
O que a gente sabe é o que a gente usa para viver. E é uma utilização, creio eu, muito pobre, né? Nós temos que enxergar mais. Eu consigo, através de projeções astrais lúcidas, rever as coisas de outras reencarnações. Isso, de verdade, me traz toda a força para fazer o que eu faço e entender muito melhor, né, tudo que está à minha volta. Eu tenho que ficar agradecendo a cada instante, porque eu sei que, apesar do esforço que a gente tem, né, para fazer as coisas cada vez melhor e tendo um discernimento moral cada vez mais claro, mas a ajuda das consciências, né, com as quais você convive, as consciências espirituais, os amparadores, é muito importante, porque nós não conseguimos fazer nada sozinho. Nós somos um grupo de pessoas que está nesse planeta, temos que aproveitar todos os relacionamentos que a gente possa ter com os nossos iguais, com aqueles que são diferentes, com aqueles que são menos privilegiados e com aqueles que são mais privilegiados devido ao seu esforço. É isso.